E a live de domingo e no jogar futebol, como de costume. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre treinamento, um dos pilares mais importantes de uma empresa, mais importantes de uma carreira, mais importantes da sua vida. Tem muito empreendedor que não investe em treinamento, nem dinheiro, nem tempo. Mas essa é a área que faz a tua empresa crescer, sem sombra de dúvidas. Treinamento é a parte mais importante de uma empresa. Seja você uma empresa que só tem você, ou seja você uma pessoa que tem funcionários, colaboradores e tudo mais. Vamos lá, primeira coisa. Tem muita gente que gosta de reclamar de funcionário. Ah, eu tenho uma pessoa aqui, ela não quer evoluir, ela não quer crescer, ela não tem mentalidade de crescimento. E realmente isso acontece mesmo. É o padrão da maior parte das pessoas não quererem crescer, não quererem nada com a vida. Isso é ruim, muito ruim. Só que tem um ponto aqui. Primeiro, quem foi que recrutou essa pessoa? Você. Então, já começa aqui, uma falha no recrutamento. Você escolheu uma pessoa que não quer nada com a vida. Segundo, o que ela está fazendo na tua empresa? Tem um ponto aqui de se não está crescendo, se não está desenvolvendo, se não quer crescer com você, há de se pensar em demitir, mas tem que fazer isso logo. Mas um outro ponto aqui também, às vezes é uma pessoa que até tem potencial, e é isso que você tem que separar, isso que você tem que enxergar. Às vezes essa pessoa tem potencial, só que a sua empresa não tem na raiz dela treinamento. E treinamento entra desde o lado de mentalidade. Se a mentalidade na tua empresa, se os valores não estão bem definidos, você vai ter pessoas desanimadas, você vai ter pessoas que não vão querer crescer. Então a primeira coisa é investir em mentalidade. E a mentalidade começa em quem? Começa em você. Você só consegue passar adiante uma coisa que você tem. Se você não tem, não tem como passar adiante. Então a primeira pessoa que precisa passar por treinamento e constante é o próprio líder da empresa, a líder da empresa. Você tem que ter uma mente diferente, você tem que investir em mentoria, você que tem que investir em cursos, você tem que ter uma mente diferente. Porque você tendo uma mente diferente, uma mente para cima, você começa a ter repertório para passar adiante. E aí entra num outro ponto aqui também. Treinamento não é uma coisa necessariamente externa. Primeiramente, treinamento tem que começar interno. Você precisa ser uma pessoa que dá aulas. Você tem que ser uma pessoa que instrui. Você precisa ser essa pessoa. Tem gente que fala, eu não quero dar aula, eu não gosto de dar aula. Uma das coisas mais importantes na vida que você sempre vai ter que ter é dar aula. Você precisa ser um bom professor, uma boa professora. Se você quer empreender, é isso que você precisa fazer. Por quê? Porque o tempo inteiro você vai ter que precisar estar ensinando. Seja os valores da sua empresa, seja a cultura, seja essa questão de treinamento sobre técnica, para passar a sua técnica adiante. Sabe qual é um ponto aqui também, quando a gente fala de passar a técnica adiante? Tem gente que é escassa. Ah, mas eu vou passar tudo que eu sei, ela vai saber mais do que eu. Aí é um ponto de falha. Você não tem que ter esse pensamento de escassez, prender na coisa. Passa adiante. Não é só esse conhecimento técnico que fez você chegar onde você chegou. Se você tem gente junto com você, à medida do possível você vai passando adiante. É claro que tem algumas coisas que são os grandes segredos, né? Eu acho que não é o grande caso da maioria das pessoas. Mas tem empresas que existe uma receita secreta, existe alguma coisa desse tipo. Muito em alimentação, empresa que envolve química, alguma coisa. Aí sim, tem coisas que não devem ser passadas para qualquer um. Mas no caso de um prestador de serviços, o seu segredo de fazer a mecha bem legal e tudo mais, na medida do possível você vai passando. Você tem que passar o conhecimento. E na medida que a pessoa vai ficando, ela vai ganhando novos níveis de conhecimento. Ela vai aprendendo mais, aprendendo mais, aprendendo mais. Porque a ideia é que chegue um certo momento
que essa pessoa ela esteja lá para atender as clientes que você atende, enquanto você está dando formações, enquanto você está recrutando outras pessoas, enquanto você está cuidando de outras coisas da sua empresa. Que uma coisa que precisa ser definida aqui muito claro é o seguinte: o prestador de serviços que presta serviço demais, que atende demais, ele não tem tempo para crescer. Ele consegue chegar aí em Portugal nos seus 2, 4, 6 mil euros no máximo, assim, estourando, mas geralmente numa média 2 mil euros, 2.500, 3 mil. No Brasil, 10 mil reais, 15, 20 mil reais. E não passa mais disso. Ele não consegue mais ultrapassar isso daqui. Por quê? Porque precisa de gente. Porque precisa de recrutamento. E quando eu falo recrutamento, eu já disse muitas vezes, você não precisa ter um salão cheio de gente, você não precisa ter um espaço cheio de gente fazendo a mesma coisa que você, tá? Você pode ser um local pequeno, onde tem só você no atendimento, no início, no momento, mas você vai precisar em um certo momento de alguém para fazer a agenda, senão você vai ficar respondendo no WhatsApp, atendendo cliente, não dá. Você vai precisar de gente para outras áreas, você vai dar curso, você vai precisar de alguém para te auxiliar, você vai precisar de alguém sim para fazer procedimento, e assim por diante, procedimentos que você não tem condições de fazer, não vale mais a pena você fazer. Por exemplo, uma micropigmentadora. Chega num certo momento que não vale mais a pena para ela fazer designer de sobrancelhas. E designer de sobrancelhas, né? E se ela tem espaço lá que caiba alguém, vale a pena. Não é obrigatório, mas vale a pena. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ninguém faz nada grandioso sozinho. Então você precisa de pessoas e pessoas muito bem treinadas. Então larga, se você tem essa escassez de treinar gente, larga a mão disso daí. Porque isso daí só atrasa teu crescimento. Ah, mas e se essa pessoa me deixar? É melhor você ter uma pessoa muito boa por 1 ano do que você ter uma pessoa meia boca por 5 anos. Que ela te sirva com o melhor que ela tem durante 1 ano. E você vai trabalhando num nível de excelência. Essa é a ideia. Você tem que ter um negócio excelente. Você tem que ter pessoas boas do seu lado. E você tem que ter, à medida do possível, um feeling para recrutar pessoas e um feeling para demitir pessoas também. Porque a ideia é você fazer uma formação de pessoas. Pessoas que vão ficar com você. Eventualmente, já abro aqui para vocês. O mercado, o que mais tem é gente que não quer nada com nada, tá? O que mais tem no mercado é gente que nem quer trabalhar. A gente vive numa geração assim. Eu participei de uma mentoria com um cara milionário, quase bilionário. E ele falou que os escritórios de advocacia que ele trabalha, eles têm essa queixa muito forte. Não só eles, mas várias empresas. No sentido de, os estagiários eles ficavam aqui e queriam seguir carreira. Agora eles ficam 6 meses e vão embora. As pessoas não querem treinar, não querem evoluir. Então existe isso, as pessoas, a gente vive uma geração, a geração do TikTok, né? Pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem seguir com projetos de longo prazo. Existe isso. Então você tem que estar preparado para isso. Tem muita gente que não quer nada com nada. Só que aí que tá, você adquirir o seu feeling para você encontrar as pessoas certas. E quando você encontra as pessoas certas, você treinar elas e valorizar elas, para elas ficarem com você, para elas se sentirem valorizadas e para elas sentirem que elas fazem parte de um projeto. Você tem um projeto de verdade? Já começa por aí. Tem gente que reclama. Eu não consigo encontrar... Às vezes eu encontro uma pessoa boa, essa pessoa boa sai. Você tem um projeto claro? Um projeto que você mesmo compra a ideia? Aí que tá o ponto. Você precisa ter um projeto. Aí entra naquele primeiro tópico que eu falei para vocês aqui. Treinamento. Começa se investindo em você mesmo. Mentalidade. A mentalidade do líder tem que estar acima. A sua mente tem que estar lá no futuro. Não no futuro de você ficar vivendo no futuro na ansiedade, mas no sentido de você ter uma visão lá na frente. Se a empresa não tem uma visão, se ela não tem um projeto, ninguém vai querer ficar realmente. Tá? Mas beleza, vamos partir para frente. Treinamento. Você precisa treinar as pessoas que estão com você. Não pode ter escassez.
Vamos para um outro ponto aqui também. A gente falou de escassez, agora a gente fala de investimento. Tem gente que não investe em capacitação. Tem gente que investe muito pouco nisso. E é aqui que está a chave do crescimento. A sua técnica tem que evoluir. Você tem que estar entregando cada vez mais excelência para o seu cliente. Porque é isso que vai fazer você atender bons clientes, você ter uma técnica em dia para você avançar. Então parte do que você fatura tem que estar sendo investida em capacitação. E a ideia é sempre essa, você aprende e você vai passando em doses para quem está abaixo de você. Conforme essa pessoa vai evoluindo, é legal que ela tenha um plano de carreira, de crescimento, você vai passando conhecimento. Porque a sua empresa tem que estar boa, a sua empresa tem que estar muito bem treinada. Empresa bem treinada cresce. Empresa bem treinada, não só em técnica, mas em valores, princípios, etc., é uma empresa que vai ter pessoas correndo atrás de um objetivo, correndo atrás de um foco. Por isso que eu falo que o treinamento também envolve e muito mentalidade. As pessoas têm que estar num só pensamento com você, compartilhando uma só visão, sabendo que elas fazem parte de um time, sabendo que elas fazem parte de algo. Isso é fundamental para o teu crescimento, tá? Então, ó, escassez não pode ter. Você tem que passar conhecimento, você tem que investir em conhecimento para você mesmo, porque é isso que vai fazer você decolar, é isso que vai fazer você crescer. Um outro ponto aqui de treinamento também é o empreendedorismo. Você precisa estar em mentorias de empreendedorismo para te ensinar a ser uma boa empreendedora. Isso aqui não é uma coisa que se aprende de berço. Isso aqui não é uma coisa que se aprende na escola. Deveria até, né? Porque o empreendedorismo é o que move tudo, é o que paga impostos. Deveria se ter na escola como empreender, como pagar impostos, como recrutar. Recrutamento é uma coisa muito importante. Finanças. Infelizmente a escola não está preocupada com a vida mesmo, do dia a dia, com empreender. A escola está preocupada com você arrumar um emprego, né? São coisas que deveria se ensinar na escola, como vender. Mas enfim, não cabe a nós ficarmos reclamando o que tem na grade curricular ou não. O que cabe a nós é fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é o quê? Aprender tudo isso daí. Gestão financeira, marketing, vendas, mentalidade, recrutamento, treinamento, ensinar. Tudo isso são coisas que você precisa desenvolver. Então você tem que estar sempre treinando. Você quer crescer realmente? Vai ter pessoas aqui que já vão ter um feeling mais alto, as próprias vivências delas já trouxeram essa experiência, às vezes trabalhou numa empresa grande, enfim, já tem esse feeling. Vai ter pessoas que vão ter mais dificuldade. Isso envolve temperamento, isso envolve várias coisas. Bom dia, Débora. Lidiane, muito bom dia. Vamos ver quem mais está aqui. Estética Isis Rodrigues, muito bem-vinda, bom dia. Então, o que eu estava falando? Você precisa estar constantemente investindo nesse tipo de capacitação para você poder passar isso adiante para sua empresa poder crescer. Nada de escassez e nada de parar no tempo, tá? Porque treinamento é o que vai fazer você chegar muito longe. Beleza? A coisa mais importante que você pode investir na tua vida é treinamento. Nada de reclamar da vivência, de que você ficou parada no tempo ou coisas nesse sentido. O que foi, foi. Não somos pessoas reclamonas. Temos que ser pessoas que são donas do seu sucesso. Tá? E uma pessoa dona do seu sucesso é uma pessoa que vai atrás daquilo que tem que ser feito. No seu ritmo, independente de estar mais atrás ou não. Qualquer um pode chegar lá. E o que eu recomendo para vocês é: comecem a estudar biografias. Ontem eu passei uma referência. Pesquisa aí, se vocês não fizeram. No YouTube, a história do Eloy Dávila. Pega um vídeo que ele mesmo está contando a história dele.
você vai ver que diante de qualquer dificuldade, de qualquer classe social, é possível chegar lá. Você tem que ter vontade, determinação, fé e fazer o que tem que ser feito. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha os seus olhos. Respira fundo 3 vezes para a gente se conectar com o presente. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus e Rei do Universo, nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa união, pela nossa conexão, por estarmos aqui presentes mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine e que venhamos ser pessoas que investem em treinamento, que capacitam pessoas, que trazem soluções para nossas empresas. Que o Senhor tire qualquer escassez de nós, que venhamos ser pessoas que treinam, que venhamos ser pessoas que tragam luz para quem está conosco, pois esse é o maior investimento que podemos fazer em nossas carreiras, em nossas empresas, em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine e nos dê força. Que esse ano venha a ser o grande ano de nossas vidas, o ano do despertar, o ano que tijolinho após tijolinho, dia após dia, venhamos conquistar os melhores resultados nessa terra. Respira fundo. Estica seus braços, se espreguiça, sente a energia. Vamos pra cima. Fala, 2025 é o meu ano. Dila, muito bem-vinda, muito legal que você veio agora. Mesmo no finalzinho que você pegue a conexão. Nádia Tavares também. Muito legal ver vocês aqui. E é isso, gente. Que o Eterno abençoe muito vocês. Que esse final de semana continue sendo maravilhoso para vocês, que esse domingo seja muito bom e que segunda-feira comece um grande dia. Recarregue as suas energias para começar a segunda-feira daquele jeito, arrebentando, fazendo o que tem que ser feito, tá bom? Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês, tamo junto.